nos dedicamos para cuidar das coisas que Deus tem nos pedido, o próprio Cristo, o próprio Deus, Ele vai preenchendo as outras áreas da nossa vida. Essa é a simples mensagem que a gente vai conversar hoje. Existem coisas essenciais para a nossa vida cristã, coisas das quais Deus nos chama a fazer. E certamente nós precisamos da fonte certa. Só em Cristo nós encontramos a fonte certa das necessidades da nossa vida. E são necessidades reais, são coisas que nós vamos investir. Mas que a gente não perca o tempo, não perca a oportunidade de entender que nós começamos pelas coisas que Deus tem nos chamado para começar. E Ele vai regar o resto. Ele vai cuidando do resto, quando nós buscamos o que Ele tem nos pedido. Essa é a verdade do nosso tema do ano, que chama Amor Pródigo. E você deve estar se perguntando, mas por que o bendito pródigo está no meio? Eu nem sei o que significa isso. Para mim é só um nome ruim, porque tem a história do filho pródigo e ele não fez umas coisas muito boas, não. Se esse cara não fez bem, como é que um amor pródigo pode ser bom? Então, a gente já tentou ajudar um pouquinho mais na ilustração, dizendo o que significa essa palavra. Pródigo significa generoso, esbanjador, gastador. Quando é uma pessoa que usa os seus recursos dessa forma, nos lugares errados, é um perigo muito grande, porque ela vai acabar com tudo que tem, vai usar de uma maneira egoísta. Mas quando é um amor esbanjador, generoso, que dá sem medidas, ele é incrível. E esse é o amor que nós encontramos na palavra de Deus. Porque em Romanos 5:8 nós vemos que Deus demonstrou o seu amor por nós, quando nós ainda éramos inimigos dele. E a forma que ele decidiu demonstrar esse amor foi entregando o próprio Filho numa cruz. E ele entrega o Filho numa cruz por amor. Se você conhece um amor maior que esse, eu não conheço. Esse é o maior amor que existe nesse mundo. O maior amor que o mundo já conheceu. É um amor que esbanja, é um amor generoso, que cuida de nós, mesmo com os nossos pecados, nossas limitações, nossas lutas. E quando a gente erra de novo, Ele está pronto para recomeçar. Esse é o amor de Deus. Então a verdade é que existem duas partes desse amor. E nós vemos nesse lado o nosso versículo tema do ano. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, teu entendimento, tuas forças. É a continuação dessa parte. E é isso que nós fazemos quando nós entendemos esse amor pródigo que vem de Deus. Esse amor tão profundo, tão grande, que um dia nos alcançou. Mas tem uma segunda parte desse mesmo amor, que é ir o próximo. Ame o próximo como a ti mesmo. Aprenda a amar os outros, da mesma forma que um dia você foi amado por esse Deus, por esse Cristo, que não mediu esforços para demonstrar esse amor e cuidado por você. Que você possa fazer o mesmo pelas outras pessoas que vão aparecer ao seu redor e que já têm aparecido, mas talvez você ainda não identificou como o próximo. Por isso, o que eu quero conversar hoje, essa manhã com vocês, é sobre esses dois amores que se resumem em um amor vertical e um amor horizontal. Mas eu quero começar a pensar junto com vocês sobre amor e sobre o que a palavra de Deus vai falando sobre as coisas mais importantes para se guardar, as leis mais importantes. Diz que no Brasil existem mais de 180 mil leis. E se existem tantas leis, é porque as pessoas conseguiram errar em cada uma delas. Por isso que foi feita uma lei ali. Se existe uma lei de não pise na grama, ou uma regra em algum lugar, é porque as pessoas pisaram tanto que não tinha mais grama naquela região. E no meio de tantas e tantas leis, nós vemos as nossas lutas para segui-las. Agora, olha um pouquinho para a palavra de Deus, o que ela diz para a gente. A verdade é que nós vamos começar do Éden, até o tempo de Jesus, e começa com uma forma muito simples. Começa com... Pode passar aí, por favor, que aqui não está indo. Pode voltar. Isto. Começa com uma lei. Apenas uma lei. Uma lei no Éden em que Deus deu para Adão e Eva e disse: vocês podem fazer de tudo, aproveitem de tudo,
por favor, curtam toda a criação. Ele deu uma função ao homem, uma função à mulher, eles aproveitavam todo o jardim juntos. Eles tinham apenas uma lei, uma regra, um pedido, que era: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque senão vocês morrerão. Era apenas uma lei. E como bom ser humano, mesmo antes do pecado, mas tendo uma possibilidade, eles foram tentados pela serpente. Eles conheceram algo diferente. E por eles terem tentado se relacionar longe de Deus por um momento, eles comeram do fruto proibido. E para sempre a humanidade carrega esse pecado. Eu diria que nós faríamos a mesma coisa, porque a cada passo em que nós tentarmos viver a nossa vida sem Deus, a gente vai errar. A gente não vai conseguir seguir as mais simples regras, as mais simples leis. E foi isso que Adão e Eva fizeram. Com apenas uma lei, eles desobedeceram. E as consequências nós vimos, porque os seus próprios filhos já tiveram um problema grande. O seu filho, chamado Caim, matou seu irmão. E quando a gente vê depois o não matarás, ele começou na primeira oportunidade que alguém pôde matar uma pessoa, ele fez. Porque daquele momento em diante o problema estava dentro de nós e não fora. As descendências vão passando. E então, depois do povo ser levado cativo para o Egito, e depois desse povo ser liberto por Moisés, nós vemos então, pode passar. Nós vemos então os 10 mandamentos. 10 mandamentos dos quais, através de 2 tábuas, são colocadas pelo próprio Deus para Moisés. E é onde dizem: sigam essas simples regras, essas simples leis, para que vocês estejam bem. E o que eles descobriram é que eles não conseguiam seguir essas simples regras e essas simples leis, porque essas próprias coisas já eram demais para que eles pudessem obedecer. Então a história continua. Pode passar. A história continua, e então nós vemos 613 leis colocadas pelo próprio Moisés, aonde esse próprio Moisés, ele vai estabelecendo diante de Deus e vai escrevendo os livros de Êxodo, de Levítico, de Deuteronômio, e escrevendo todas essas leis. Os judeus então possuem essas 613 leis. Se 10 mandamentos já era difícil, imagina 613. Das quais 248 eram coisas que eles deviam fazer, e 365 coisas eram coisas que eles não deveriam fazer. O que o povo descobriu é que eles não conseguiam obedecer. Porque a lei, ela é como se fosse uma radiografia. Ela não cura ninguém, ela não transforma ninguém, ela simplesmente aponta o problema. Se você fizer uma radiografia de um osso quebrado, de alguma dificuldade que você tem, você vai ver um problema. Mas fazer a radiografia não te transforma e não te trata. O que nós estamos fazendo aqui é avaliar o problema. Mas avaliar simplesmente o problema, e foi isso que todo o povo de Israel fez no Antigo Testamento, eles entenderam que eles não conseguiam seguir a lei. Então a lei tem um valor para dizer que nós não conseguimos segui-la. A lei é uma linha que diz: esse é o certo e esse é o errado, e que nos mostra que nós não conseguimos fazer sempre o certo. Nós temos o pecado. Então Jesus vem. E através de Jesus ele fala sobre esses 2 amores. O amor vertical e o amor horizontal. O amor para com o próprio Deus e o amor para com as pessoas ao nosso redor. Porque, enfim, a gente não precisaria viver por regras, mas por um relacionamento que começou do Éden, na viração do dia, no final do dia, quando Deus passava e caminhava junto com Adão e Eva e tinha um relacionamento. E que Adão e Eva abriram mão daquele relacionamento no momento onde ouviram a serpente. Mas a cada momento em que nós voltamos para esse relacionamento, nós estamos completos. Porque não é sobre regras que nós vivemos em uma comunidade, numa igreja. Não é sobre regras que nós vivemos a nossa vida cristã, mas sobre um relacionamento que nos faz entender muito além do que o pode ou não pode, mas eu quero agradar esse Deus que demonstrou esse amor pródigo por mim, e eu quero derramar isso para com as outras pessoas, se é isso que Ele está me pedindo. Porque se você olha na palavra de Deus, você vê um Deus que derrama o seu amor por você, e você é chamado para derramar esse amor para as pessoas. E quando você derrama esse amor para as pessoas,
você se sente ainda mais amado por Deus. E você vê esse Deus de uma forma mais presente. É um ciclo em que a gente está aprendendo a caminhar por um relacionamento e não simplesmente por regras. Por regras, uma só já é demais para nós. Pelos relacionamentos, não importa quantas 1000 regras, eu vou aprender a caminhar perto de Cristo. Essa é a verdade que a gente encontra na palavra de Deus. Por isso eu quero ler 2 textos hoje com você. O primeiro é Marcos capítulo 12, aonde a gente vai encontrar esse tema sendo descrito pela primeira vez por Jesus. Abre comigo então Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28. Marcos 12, a partir do versículo 28, diz o seguinte: Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é esse: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Na sucessão dos fatos que acontecem, Jesus entra na entrada triunfal em Jerusalém, sentado num jumentinho, de uma maneira tão simples, mas aqueles que estavam ouvindo sobre a palavra de Deus através de Jesus e conheciam os ensinamentos, saudaram esse próprio Jesus com folhas grandes de palmas. No meio de tudo isso, Jesus entra e ele começa a fazer vários ensinamentos em Jerusalém, e aonde várias pessoas vão levantando questionamentos, e vários mestres da lei e fariseus levantam questionamentos para que Jesus fosse pego num deles, e eles pudessem dizer: vamos prender esse cara porque ele está falando bobagem. Mas Jesus conseguia sempre com respostas muito sábias, respostas sobre o casamento, respostas sobre a vida cristã, respostas sobre tantas coisas. Então um desses mestres da lei para Jesus e faz a pergunta que eles adoravam fazer. Porque um dos passatempos favoritos de todo mestre da lei, escriba ou fariseu, era discutir qual era o maior mandamento. Porque eles tinham tantos, 613. É uma boa discussão. É aquela discussão que você senta à mesa e você vai elaborando e cada um tem uma grande opinião. Então esse mestre da lei, ao ver as respostas de Jesus, ele pensa: eu quero escutar a resposta desse cara. E a verdade é que Jesus, ao invés de criar uma nova verdade e falar algo completamente diferente, ele usa a palavra de Deus, do que eles já conheciam, para expor a essência dela. Porque essas duas partes são uma junção de 2 versículos separados no Antigo Testamento, um em Deuteronômio e outro em Levítico. O Shema, o ouça, ó Israel, essa primeira parte que Jesus fala, era uma oração recitada por todo fariseu, mestre da lei. Eles tinham isso guardado no peito, num papelzinho, eles colocavam isso na sua memória a cada momento, porque era indispensável que eles soubessem que Deus era o único Senhor e que eles precisavam amar Deus acima de todas as coisas. O que Jesus fez nesse momento foi lembrar verdades que eles já conheciam numa perspectiva diferente. A segunda parte, sobre amar o próximo como a si mesmo, ela também está contida no Antigo Testamento, em Levítico 19, 18. E nesse texto de Levítico fala sobre amar o próximo, mas ele não diz o próximo. Ele diz o seu semelhante, ele diz: ame o outro judeu, ame o outro parecido com você, da mesma forma que você se ama. O que Jesus fez foi não colocar uma distinção, não colocar uma placa e dizer: ame o seu próximo, qualquer um. Porque na mentalidade que eles tinham, se eles precisavam amar o judeu, eles não precisavam amar mais ninguém. E o que Jesus está dizendo é: ame a todos, ame ao seu próximo.
E a gente vai ver logo mais sobre quem é esse próximo que ele está falando. Mas eu queria começar com vocês falando sobre esse amor vertical. O amor de Deus por nós, nosso por Ele, que transforma todas as coisas, contido em Deuteronômio 6, de 4 a 5, mas que a gente vê repetido em Marcos. E a verdade é que esse texto ele vai falando sobre o coração, sobre a alma, sobre as forças e sobre o entendimento. O coração é o nosso interior, tudo que vem de dentro. A alma, a nossa consciência, a personalidade, o que nós somos. As forças, a nossa força física, a nossa forma de ser ativos e fazer coisas de prática. E o nosso entendimento, a capacidade de pensar que o próprio Deus nos deu. Ou seja, resumindo tudo isso em uma ideia, o que Jesus está dizendo é que nós precisamos amar Deus com todas as capacidades que Ele mesmo nos deu, em todas as áreas, porque a verdade é que o problema não está fora de nós, o problema está dentro de nós. Eu adoro ver a minha filha crescer, a pequena Elisa. É divertidíssimo ver os primeiros passos dela, engatinhar. E agora, nessa semana, ela está aprendendo a apontar. E ela fica apontando para todas as coisas e a gente está ensinando sobre o que ela está apontando. Então eu pergunto para ela: Elisa, cadê o nariz do papai? E ela, não é muito difícil de achar, né? Ela vai lá e aponta. E fala: tá aqui. Elisa, cadê o teu nariz? E ela começa a falar: ih, parece que eu perdi esse aí, hein? Ela começa a procurar assim embaixo, fala: filha, cadê o teu nariz? Não, deve estar aqui embaixo e tal. Está aprendendo. Mas é engraçado, que tem uma coisa que ela é apaixonada, que é os óculos. Quando ela vê alguém de óculos, ela tenta chegar no colo. E quando ela chega no colo, ela pega a mão e... eu quero botar os meus dedinhos. E a gente sempre repete dizendo: Elisa, não pode colocar a mão no óculos, porque estraga o óculos, vai cair no chão, não é brinquedo. Toda vez que a gente fala não, ela entende. Fala não, ela para a mãozinha, olha para a gente e vai de novo. Não, para a mãozinha, olha para a gente e vai de novo. E ela vai tentando. Queridos, eu queria dizer que é só uma fase, mas com sinceridade, o pecado já está dentro dela. E a minha oração é que eu e a Sofia, nós possamos fazer o melhor para que ela conheça sobre esse Cristo, que transforma o nosso coração. Mas já está dentro dela o DNA de eu sei o que é melhor para mim. Os outros não sabem, Deus não sabe, então eu quero fazer do meu jeito. Esse é o nosso coração, o problema está dentro. E por isso que a gente precisa aprender a amar Deus com tudo que nós temos. Não só uma parte, não só de uma forma, mas com tudo. E eu fiquei pensando de que maneira a gente pode ser prático então nesse amor com Deus. De que maneira que a gente pode interpretar e entender isso de uma forma prática para levar para casa e entender: eu estou amando a Deus de todo o coração ou não estou? E aí eu quero voltar para as leis mais simples, das quais nós podemos pegar princípios, que chamam os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles têm duas partes. Parece que os 4 primeiros mandamentos, eles são escritos para o nosso relacionamento para com Deus. E os 6 outros mandamentos, eles são escritos, parece que para o nosso relacionamento para com o próximo. E a gente vai percebendo isso, porque eles são princípios, são ideias profundas que nós podemos seguir para o nosso dia. Pensando nos 4 primeiros, então, mandamentos que a gente percebe na palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, nós vemos o primeiro. E o primeiro mandamento desses, abre comigo lá em Êxodo capítulo 20. O primeiro mandamento, descrito no versículo 3, diz assim: não terás outros deuses além de mim. A primeira coisa que eu quero conversar com você é sobre a gente aprender a destronar ídolos, destronar deuses. Porque no nosso coração é muito fácil nós colocarmos outras coisas como prioridade da nossa vida. E toda vez que nós fazemos isso, nós deixamos de amar Deus de todo o nosso coração, porque nós estamos incompletos nesse relacionamento. A verdade é que nós passamos mais tempo com as coisas mais importantes da nossa vida. Nós dedicamos maior qualidade para as coisas mais importantes da nossa vida. E muitas vezes a gente pensa que um outro Deus precisa necessariamente ter um nome de um Deus.
Precisa ser Mamon, precisa ser alguma coisa muito específica. A verdade é que outros deuses são qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na nossa vida. Se Deus ocupa o trono da nossa vida, a razão do nosso viver, qualquer coisa que ocupar ali, vai estar errado. Pode ser a família. A família para ti pode ser mais preciosa que o próprio Deus. E você abre mão dos princípios de Deus e dos princípios da palavra de Deus pela sua família, cuidado. Porque você está colocando alguém mais no trono que só merece a Deus. Talvez é a sua carreira, talvez são os seus sonhos, talvez são tantas coisas que você tem pensado e tem arquitetado. Cuidado, todas as vezes que essas coisas estão ocupando o lugar de Deus na sua vida, elas estão se tornando ídolos. Mas são ídolos vazios, porque eles não vão conseguir encher o seu coração. Eles não vão conseguir encher plenamente com a água da vida que nós vimos aqui atrás, as necessidades do seu coração. Por isso, destrone ídolos. Tire as coisas que estão ocupando o lugar de Deus na sua vida. Talvez é um relacionamento, talvez é o próprio dinheiro, talvez são sonhos que você não quer abrir mão. E você diz, Deus, eu abro mão de ti, mas dos meus sonhos não. E você briga com ele dizendo, tem que ser assim, esse é o melhor. Calma. Deus conhece o nosso coração. E só existe um que pode ocupar esse trono. Você já tentou ocupar esse trono e dizer, as minhas vontades são melhores. E você sabe as consequências. Você fica triste, você se sente vazio, porque não é o seu lugar ali. Nós somos feitos para depender desse grande Deus, desde o início até o fim. Destrone ídolos. Ele é o melhor relacionamento que nós podemos construir em nossa vida. A segunda verdade, pode passar aí mais um. A segunda verdade é o próximo mandamento que a gente vê. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. É engraçado que logo enquanto Moisés estava escrevendo essas tábuas, o povo então chega para Arão e fala, Arão, a gente queria fazer umas coisas do nosso jeito, mas Moisés não está falando nada, então quem é que vai ser o líder para dizer como é que a gente faz? Arão, a gente teve uma ideia, a gente vai fazer um bezerrinho, bonito, coisa linda, de ouro, vai valer muito, todo mundo vai amar, o pessoal já tá botando nome para ele, já está incrível, o que você acha? Então eles recolhem todos os ouro, toda a prata, tudo que eles tinham de precioso, e eles fundem então um bezerro de ouro, eles estão adorando. E quando Moisés desce, com as próprias leis dizendo, não farás escultura, ele se apavora ao ver a própria escultura na frente dele. Talvez hoje a gente não pare e faça na nossa casa, ou deixe um santinho ali, ou alguma coisa física. Mas certamente, na nossa vida, nós queremos as coisas do nosso jeito. Porque um santinho, ou qualquer coisa nesse sentido, ele tem um propósito, que é cuidar de alguma área específica da sua vida. Então tem o santinho, ou tem aquele outro, que ele vai cuidar das suas finanças. Então você ora para aquele santinho dizendo, por favor, faz assim, pai, eu queria tanto que fosse assim, faz isso, cuida disso, cuida disso, cuida disso. E às vezes acontece, às vezes não acontece, fala, puxa, eu tinha que ter orado mais para o santinho. O que Deus está falando é, não me coloque numa caixa, porque eu não entro em nenhuma delas. Não tente me colocar e me enquadrar num pensamento limitado seu. Eu sou maior. Quando Deus aparece para Moisés, ele diz, digam para eles que eu sou. Eu fico pensando, Moisés perguntando, eu sou o quê? Eu sou. Tudo que você possa imaginar e acima do que você possa pensar, eu sou. Eu não tenho amor, eu sou o amor. Eu não tenho poder, eu sou o poder. Eu sou. Está te enviando para falar para esse povo. Esse grande eu sou é o Deus que nós servimos. Por isso, quebre imagens do seu coração. Tire coisas que você sabe que estão ocupando o lugar de Deus no seu coração, mas também tire coisas que estão te fazendo pensar ou tentar do seu jeitinho. Talvez relacionamentos é uma coisa que você sempre tenta do seu jeitinho. E você conversa com uma pessoa, ela diz, essa aqui pessoa falou um conselho que não era o que eu queria bem. Aí fala com outro, fala, mas essa pessoa não está falando muito bem o conselho. Essa aqui eu gostei do conselho, então eu vou nesse caminho. Isso, opa, gostei mais ainda.
Esteja aberto para o que Deus está te falando, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Eu percebo na minha vida tantas vezes que eu quis colocar Deus numa caixinha. Eu lembro de, com 17 anos, eu ter namorado e ter sido uma experiência muito difícil e muito ruim. Então eu disse: Deus, eu estou fazendo uma aliança junto contigo. A aliança minha contigo eu já assinei, agora só falta o Senhor assinar. E a aliança é a seguinte: a próxima menina que eu namorar eu vou casar. Já fiz a aliança, eu estou pronto. Eu esperei. Então chegou uma menina. E foi tão especial conversar com ela e ver todas as coisas caminhando e alinhando. Foi tão especial ver Deus conduzindo. Eu falava para todas as pessoas: a promessa está sobre mim. Deus já colocou e já revelou tudo, está muito claro para mim. Um mês depois de namoro, ela terminou comigo. Eu cheguei brava para Deus e disse: Deus, eu tinha assinado. Eu falei para tanta gente já. Ficou tão chato para mim agora. E o que Deus disse para mim é: não me limite às coisas que você anseia. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou preparando teu coração para coisas mais profundas, sem as quais alguns dilemas e algumas lutas na sua vida você não aprenderia. Porque, Samuel, eu te conheço. Eu sei como você é cabeça dura. Eu preciso tratar o teu coração de uma forma intensa. E eu estou tratando o teu coração. O que Deus disse naquele momento foi que eu fiz um trato comigo mesmo e não com Ele. Porque Ele que vai fazer os tratos comigo. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e não eu. E como eu louvo a Deus, porque Deus disse não naquele momento. E Deus me ensinou a ter um relacionamento mais profundo. E me ensinou a ser paciente, tratar áreas do meu coração. De forma que hoje eu posso, com a minha esposa, caminhar de uma forma leve. Me sentir amado e poder amar ela. Não coloque Deus numa caixa. Não crie imagens das quais você tente estabelecer e dizer: isso tem que ser a vontade de Deus. Porque é o meu sonho. Senão Ele não teria me dado esse sonho. Calma, tenha cautela. Porque Deus usa as nossas limitações, o nosso coração, para transformar a cada dia mais que nós sejamos a imagem de seu Filho Jesus. A terceira coisa: respeite o seu nome. Não falarás o nome de Deus em vão. Pode voltar. Pode voltar? Aí. Não falarás o nome de Deus em vão. E como é perceptível de que a gente percebe esse mandamento de uma forma tão simples, dizendo: mas eu não falo meu Deus. Eu falo minha Nossa Senhora. Muito melhor, realmente, né? Não falo meu Deus. Eu não uso o nome de Deus em vão. Sabe o que quer dizer o princípio disso? Toda vez em que você se diz cristão e você toma uma atitude de um não cristão, você está desonrando o nome de Deus. Porque você é um representante visível do Deus invisível. E toda vez que você vive de uma forma incoerente com o que a palavra de Deus diz, você está sim desonrando o nome de Deus. E como eu percebo no meu coração que eu faço isso? Já contei essa ilustração, esse exemplo, mas alguns anos atrás eu estava fazendo academia. Hoje não mais, né? A vida está difícil. Mas naquele tempo, fazendo academia, eu lembro de um momento que eu estava só eu e o instrutor, já era bem tarde. E ele começou a conversar comigo sobre as meninas que ele estava paquerando, namorando e tudo mais, e que tinha uma mulher casada que ele estava agora conquistando. E ele estava contando do grande feito para mim, e eu orando, falando: Deus, por que o Senhor me colocou aqui? Eu não queria, Deus. Quando ele parou de falar, eu falei: desculpa, eu tenho que te falar uma coisa. Eu sou cristão, e tu está acabando com uma família. Cuidado com as atitudes que tu está tendo. Porque Deus criou a família de uma maneira santa e tu está destruindo uma coisa muito profunda. Eu não conheço essa mulher, mas eu sei o que você está fazendo, que tu está me admitindo. A gente foi conversando e eu fui falando isso para ele, então ele tem a melhor resposta do mundo e diz: é mesmo? Eu também sou cristão. E naquele momento, eu comecei a perceber como muitas vezes, nominalmente, nós podemos falar coisas, incentivar coisas, mas não viver. Honrar o nome de Deus é uma coisa profunda, é difícil, é entender que nós precisamos respeitar o seu nome e viver de acordo com a fé que nós falamos para os outros. Só Ele merece toda a honra e toda a glória. Só Ele merece o lugar prioritário na nossa vida. Por fim, o quarto mandamento, ele fala de guardarás e lembre-se do dia do Senhor, lembre-se do sábado. Mais uma vez eu quero entrar no princípio desse texto.
Entenda que no Novo Testamento o que Jesus diz são algumas coisas bem claras. A primeira é que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Porque Jesus fez diversos milagres no sábado, mostrando o seu envolvimento e o quanto essa lei, ela não salvava. O que aquelas pessoas do Antigo Testamento pensavam, os que não eram justificados pela fé, era: eu preciso fazer essas leis para ser salvo. E o que Jesus veio para dizer é: alguém conseguiu seguir essas leis? Ninguém. Vocês não conseguem. Então entendam os princípios, mas vivam pelo relacionamento de amor com Cristo, porque é isso que vai te trazer a salvação. Lembrar do dia do Senhor é entender que nós somos mordomos de um grande Deus e que nós não sabemos o final dos nossos tempos. Nós vemos no Novo Testamento a igreja se encontrando no primeiro dia da semana, no domingo, e nós temos essa tradição da gente se encontrar no primeiro dia da semana. Mas eu quero te ampliar esse princípio dizendo: pense um pouco além. Pense um pouco além de que o descanso, ele também veio de Deus. Porque Deus trabalhou e Deus descansou, e Ele ensina esse descanso a nós. Nós temos esse costume de no domingo nós termos um dia de descanso, mas eu quero ir um pouco mais além, porque nós estamos falando de um princípio. O que eu quero dizer para ti é que existem pessoas que são conhecidas pelo seu trabalho, mas não conhecidas por ser cristãs. São conhecidas por um grande empresário, mas não por ser um pai dedicado, não por ter um tempo com a família. Porque coisas consumem eles de uma forma tão grande que eles não param, eles não descansam. Você vê a quantidade de pessoas que trabalham a vida inteira e quando se aposentam, elas começam a ficar doentes. Porque elas tiveram uma vida tão intensa e tão profunda, com várias coisas, que quando elas param, elas não conseguem descansar. Aprenda a descansar a cada momento. E nesse descanso você ter tempo com o seu Deus. Porque nós não sabemos o final da nossa vida. Talvez seja hoje, talvez seja amanhã. A nossa vida é como um sopro e ela passa. E a gente precisa entregar a nossa vida para esse Deus, dizendo: Deus, eu não sou um bom cuidador do meu tempo. O Senhor precisa cuidar. Deus me ensina a parar quando eu preciso parar, para eu ter tempo contigo, olhar para cima e reconhecer que o Senhor é Deus. Me ajuda a fazer as coisas que eu preciso, mas ter tempo para dedicar o tempo, momentos para Ti. Ele conhece os nossos dias. Ele sabe quem nós somos. Ele é a nossa identidade. Que a nossa identidade, que a sua identidade não esteja no seu trabalho, não esteja em alguma coisa pequena, mas esteja no grande Deus. Que você seja um filho de Deus nessa caminhada. Nós vemos então essa primeira verdade. Eu espero ter apresentado 4 passos práticos que você possa fazer. Destronar deuses, quebrar imagens, ser mordomo e respeitar o seu nome. Que essas coisas sejam práticas no nosso dia, porque nós só vamos conseguir servir a outros quando o nosso tanque estiver cheio. E a gente só se enche dessa palavra de Deus, dessa verdade. Nós precisamos desse Deus para a nossa vida. Então, como eu falei, o texto continua, e a segunda parte do próximo, como a si mesmo, nós vemos ali em Levítico 19 e 18, onde Jesus amplia não só do judeu, mas para o gentil e todos os outros. Jesus sintetiza a lei no amor e no relacionamento. Então, eu queria te convidar a abrir um último texto, que é de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. A verdade é que em 2 livros da Bíblia, 2 evangelhos, nós vemos exatamente essa mesma história. A pergunta do mestre da lei para Jesus, e ele está perguntando sobre qual o maior mandamento. Aí nós chegamos em Lucas. E quando nós vemos em Lucas, a pergunta é diferente. A pergunta é sobre o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. E essa pergunta, ela é feita sobre um perito na lei. A pergunta é diferente. E Jesus pergunta: o que você acha? E esse próprio perito na lei, ele responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, alma, de todas as suas forças, todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. O que apresenta para a gente o que nos parece momentos diferentes. Talvez esse mestre da lei, ou ele teve um grande senso de entendimento, ele conseguiu juntar esses 2 versículos, esses 2 textos, ou possivelmente isso aconteceu depois de que ele já tinha ouvido falar sobre esse Deus, sobre a verdade de Jesus desses 2 mandamentos. Mas o que acontece é que logo depois, no versículo 28, diz o seguinte: disse Jesus: você respondeu corretamente,
Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nele vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro. Ele disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós vemos esses 6 outros mandamentos, que são mandamentos de uns para os outros, que dizem o seguinte: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Mas eu quero sintetizar isso de uma maneira mais profunda na explicação da história do bom samaritano que o próprio Jesus diz. E o que ele diz é que existem 4 personagens nessa história. O primeiro personagem é o viajante. É uma pessoa que descia de Jerusalém para Jericó. E esse era um caminho complicado, perigoso, pedregoso, e onde tinham muitos assaltantes. Não contamos que é uma parábola, porque talvez essa história realmente aconteceu. E esse primeiro viajante, a primeira coisa que a gente percebe é que ele foi imprudente. Porque geralmente as pessoas faziam esse caminho em caravana, ele estava sozinho. E ele caminhando sozinho, certamente seria assaltado se passasse alguém ali próximo. E foi o que aconteceu, ele foi assaltado, espancado, e ele estava ali, quase como morto no chão. O segundo personagem, então, que nós vemos, é o sacerdote. O sacerdote, ele passa, mas ao passar por longe, ele percebe e lembra da lei, provavelmente, aonde todo aquele que tocar num cadáver ia ficar impossibilitado de estar no templo por 7 dias. Possivelmente esse homem começa a pensar e entendendo de que se ele chegasse ali perto e esse homem estivesse morto, mesmo que ele não soubesse como estava, ele não ia poder estar muito no templo, não ia poder muito fazer os seus deveres religiosos. E com isso, ele passa longe. Talvez para esse homem, os valores cerimoniais e as coisas que ele seguia eram mais importantes do que cuidado com o próximo. O terceiro personagem que a gente percebe é o levita. O levita é aquele que logo depois ele passa. E ao passar, ele vê esse homem também. E ele se aproxima. Mas possivelmente ele se assusta e fica pensando, geralmente emboscadas começam assim. Esse cara está fingindo que está morto, mas quando eu levantar ele, alguém vai vir de trás e vai acabar comigo. E por isso esse cara, mesmo chegando próximo, ele se afasta. Possivelmente, a segurança dele era mais importante que o cuidado para aquele homem. Então, aparece o samaritano. Imagine um fariseu escutando, um mestre da lei escutando essa história. Quando chega o samaritano, ele fechou o rosto e falou: esse então matou o cara de vez. O samaritano é horrível. Samaritano é a pior raça que tem. Samaritano é uma mistura do judeu com outro povo. Não é coisa boa. Então Jesus diz o que esse homem jamais imaginaria. O samaritano para e cuida daquele homem. Ele tinha um bom testemunho. Ele tinha amor por aquele próximo. E ele paga todas as coisas que aquele homem precisaria investir para a sua recuperação. Quando ele pergunta para o mestre da lei quem é o próximo, aquele homem não consegue responder diferente. Percebe que ele não fala o samaritano, porque aquilo está arraigado no coração dele. Mas ele diz, aquele que ajudou o outro. Jesus diz exatamente isso. Faça o mesmo. Porque nós não vivemos por uma regra, mas por um relacionamento. Para com Deus e para com o próximo. O que eu quero te dizer dentro disso é que o próximo, ele está muito mais perto do que a gente imagina. Existem 3 lições da palavra de Deus dentro disso. A primeira, o auxílio independe da culpa do necessitado. Aquele homem possivelmente foi imprudente. E provavelmente nós vamos ajudar pessoas de uma maneira diferente, cada um de uma maneira diferente. Mas nós precisamos ajudar as pessoas que passam por nós.
A segunda é que o próximo, ele é quem Deus coloca na nossa frente. O próximo para o samaritano foi a pessoa que passou à frente, independente se era judeu, independente quem era. Ele era o próximo, ele precisava ajudar. Queridos, Deus coloca pessoas ao nosso redor. E às vezes a gente ora, Deus me dá uma oportunidade de falar do teu amor. E Deus dá uma oportunidade de você servir uma pessoa próxima. Mas você quer uma coisa mais especial ainda e mais diferente. Esteja atento às pessoas que já estão ao seu redor. Porque a terceira verdade é que a ajuda precisa ser prática. A compaixão, o amor, denota atos reais. Coisas que nós fazemos, palpáveis. É assim que você se sente amado pelas pessoas. É assim que nós demonstramos amor. Eu dizer que eu amo a Sofia todos os dias não vai bastar para ela compreender esse amor. Mas eu cuidar dela, eu sustentar ela, eu ajudar ela nas necessidades da casa, eu cuidar da Elisa, todas essas coisas são uma demonstração prática do meu amor para com ela. Assim acontece com as pessoas ao nosso redor. Deus vai trazer pessoas ao seu redor. Talvez é aquele vizinho que você pensa, meu Deus, por que o Senhor colocou essa pessoa aqui? Ele é o próximo. Está literalmente a uma parede de distância. Talvez é uma pessoa do trabalho que entrou agora, já está há tanto tempo, e você fala, poxa, como é difícil. Talvez você é a única Bíblia que essa pessoa vai ler. Talvez você é o único cristão que ela vai conhecer. Você conheceu o seu próximo. Esteja atento. Porque a verdade é que nós precisamos entender sobre esse amor de uma forma completa. Para terminar, imagine um balde. O nosso coração. O balde, ele existe com um propósito de ser cheio e de poder ser utilizado para alguma outra finalidade. Ser regado, ser apagado o incêndio, alguma finalidade ele vai ter. O balde por si só, se não tem água, ele é inútil. Mas se ele tem água, ele precisa fazer algo com isso. Senão, um balde com água parada, a gente sabe que dá dengue, entra mosca, dá bicho. Nós fomos feitos com um propósito. E a verdade é que o amor vertical, o amor de Deus para conosco e o nosso para com Ele vai nos alimentar durante a semana, vai nos encher e vai nos capacitar para nós termos essa vida plena com Ele. E nós estarmos preparados para as necessidades e para as coisas que nós vamos ter no nosso dia. Mas a segunda verdade é que quando esse balde está cheio e quando essas oportunidades surgem, pode passar mais uma vez. Quando essas oportunidades surgem, o amor horizontal, o amor para servir as outras pessoas, ele é o que nos dá o propósito, é o que nós somos chamados a fazer. E toda vez que nós amamos essas pessoas, nós sentimos ainda mais o amor de Deus, porque Deus está no servir, Cristo está no nosso servir. Então ame a Deus, acima de todas as coisas, para você estar cheio, e ame o próximo como a si mesmo, porque amando o próximo você vai encontrar esse grande Deus no seu dia a dia. Que nós possamos viver cada dia mais esse amor pródigo, que não há como dividir o amor para com Deus e o amor para com as pessoas, porque eles são dependentes. Eu preciso de Deus para amar as pessoas, e quando eu amo as pessoas eu percebo mais ainda Deus na minha vida. Quando você encontrar essas coisas, você vai estar completo.